Boa tarde a todos. Neste vídeo nós vamos tratar do crime de extorsão mediante sequestro, tipificado no artigo 159 do Código Penal. O artigo 159 do Código Penal, na sua base tipológica, no caput do artigo, ele está assim descrito: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Como a gente pode observar, então, o crime de extorsão mediante sequestro, a exemplo da extorsão comum do 158, é um crime que nós chamamos de crime complexo. Crime complexo é aquele crime que, ao mesmo tempo, dentro de uma mesma tipicidade, ele visa proteger mais de um bem jurídico. No caso do crime de extorsão mediante sequestro, ele visa proteger o patrimônio, a liberdade e a integridade física da pessoa. Ou seja, visa a proteção de 3 bens jurídicos ao mesmo tempo, por isso se trata de um crime complexo. Como é que nós podemos compreender a tipicidade básica do crime do artigo 159? O agente, primeiramente, deve sequestrar a vítima, quer dizer, privar a vítima da sua liberdade de ir e vir. Sequestrar tem o intuito, tem o sentido de privar a vítima daquele direito que todos temos de ir e vir. Então, quando se fala em sequestrar alguém, se fala exatamente nessa privação de liberdade. O agente deve ter o intuito de obter vantagem. E aí há uma certa dúvida se seria qualquer vantagem. Mas temos que interpretar que o crime do artigo 159 ele está inscrito nos crimes contra o patrimônio, no título que trata dos crimes contra o patrimônio. Então é lógico nós podermos concluir que se trata de uma vantagem de caráter patrimonial, né? Se a vantagem for de uma outra ordem que não patrimonial, aí não estaríamos diante do crime de extorsão mediante sequestro. Então, embora o código, no artigo 159, ele fale apenas em obter vantagem, essa vantagem, pela topologia onde se encontra o artigo 159, tem que ser vista, sim, como uma vantagem de caráter patrimonial. Essa vantagem pode ser para si, para o próprio agente, ou para outrem, para uma terceira pessoa que seja favorecida pela atuação do agente. E essa vantagem ela deve ser obtida como condição para a libertação da pessoa ou como preço do resgate. Então, o agente direciona-se a alguém e estabelece como condição ou como preço do resgate o pagamento de algo que para ele ou para a terceira pessoa significará a vantagem a ser obtida através da extorsão mediante sequestro. Neste caso, então, nós temos pena, a forma simples do delito, caput do artigo 159, pena de 8 a 15 anos de reclusão. Qual a diferença, ou a diferença básica entre o crime de extorsão mediante sequestro, desse artigo 159, e a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, lá do parágrafo 3º do artigo 158, na primeira parte? Eu já falei sobre isso no vídeo em que eu tratei do crime de extorsão do artigo 158, mas não custa repetir. No crime do artigo 158, e também no seu parágrafo 3º, primeira parte, embora a vítima tenha restringido a sua liberdade, o constrangimento é exercido contra ela própria. Ela é o alvo do constrangimento. Então, o agente, por exemplo, restringe a liberdade da vítima por um certo tempo e depois exige
que ela vá até um caixa eletrônico, saque dinheiro e lhe traga. Aí eu tenho uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Quando o agente restringe, priva, sequestra a vítima, privando ela da sua liberdade, e exerce esse constrangimento, esta pressão sobre terceira pessoa, um parente, um amigo, um familiar da vítima, mas não contra ela própria, aí neste caso, quando este constrangimento ele é exercido contra a terceira pessoa, aí nós estamos falando, sim, do crime de extorsão mediante sequestro do artigo 159. Então, a diferença básica que nós vamos poder observar na prática para identificarmos um e outro crime é que na extorsão mediante sequestro, a pessoa alvo do constrangimento não é a própria vítima da privação da liberdade. É uma outra pessoa, é um familiar, é um amigo, é um parente, enfim, alguém que possa cumprir aquela condição ou pagar o preço do resgate solicitado pelo autor do sequestro. Enquanto no 158 é a própria vítima, o alvo do constrangimento é a própria vítima que teve a sua liberdade cerceada. A tipicidade subjetiva do artigo 159, a exemplo do 158, também exige dolo específico, né? Tem que ser um sequestrar, mas um sequestrar para o fim de obter vantagem de caráter patrimonial. Né? Uma vantagem de caráter patrimonial. Se o propósito do sequestro da vítima for outro que não a obtenção desta vantagem de caráter patrimonial, falaremos de um outro crime, provavelmente o crime do artigo 148 do Código Penal, denominado sequestro e cárcere privado, que não exige a mesma especificação dolosa. No caso, repito, do artigo 159, há necessidade de dolo específico, não basta dolo genérico de sequestrar. Há necessidade de dolo específico, e dolo específico com o fim de obter vantagem patrimonial. Não precisa nem ser indevida. Aqui não aparece o termo indevida como aparecia, por exemplo, no 158. Basta que seja uma vantagem patrimonial, até uma vantagem patrimonial devida. Se, por exemplo, um empregado de uma empresa, que é credor de verbas trabalhistas de uma empresa, sequestra o filho do patrão para que o patrão o pague, para que pague aquelas verbas trabalhistas devidas, essa vantagem, a rigor, ela é uma vantagem devida, não indevida. Mas o sequestro para o fim de pagamento, de obtenção dessa vantagem, como condição para a libertação do filho deste empregador, vai ser, sim, conduta tipificadora do artigo 159. Então, há que ser uma vantagem, a finalidade específica de obter vantagem para compor o dolo necessário à tipicidade subjetiva, mas não necessariamente uma vantagem indevida. Claro que uma vantagem indevida sempre, mas também pode, numa circunstância como esse exemplo que eu acabo de dar, até mesmo ser uma vantagem indevida. Por quê? Porque a forma de você cobrar uma verba trabalhista, como no exemplo, não é sequestrando o filho do empregador, é entrando na Justiça do Trabalho e aguardando o devido processo legal tramitar dentro daquela esfera judiciária. Os sujeitos do crime do artigo 159, tanto ativo quanto passivo, podem ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser o sequestrador, quanto qualquer pessoa pode ser a pessoa sequestrada, a vítima. Então, não há qualquer restrição quanto a quem possa ser sujeito ativo ou sujeito passivo do crime do artigo 159. Qualquer pessoa pode estar tanto no polo ativo quanto no polo passivo do delito. O momento consumativo do crime do artigo 159 se dá no momento em que a vítima é sequestrada. O núcleo do tipo é sequestrar. Logo, quando a vítima é sequestrada, quando se consolida o sequestro, naquele momento o crime do artigo 159
está consumado. Claro, desde que o sequestro cumpra o requisito de tipicidade subjetiva para obter vantagem patrimonial, certo? Mas uma vez que o sequestro tenha por finalidade, tenha por escopo a obtenção de vantagem patrimonial, o momento em que o sequestro se consolida é o momento da consumação do delito. Se a vantagem patrimonial de fato vier a ocorrer posteriormente ao sequestro, esta vantagem patrimonial, esta ocorrência da vantagem patrimonial, será mero exaurimento do crime que já se consumou lá atrás com o ato de sequestrar. Diante disso, é possível falarmos em tentativa? É possível. Em tese, é possível. Embora na prática não seja tão fácil assim de se configurar, porque se o tipo penal se consuma com o ato de sequestrar, para falarmos em tentativa, teríamos que obstar o curso da execução no momento em que o agente ainda está iniciando o ato de restringir a liberdade da vítima. Então, o sequestro ele fica muito difícil na prática de ser flagrado no exato momento em que ele acontece. Se acontecer de ser flagrado neste exato momento, nós então, evidentemente, teríamos aí uma possibilidade de tentativa. Então, em tese, ela é possível, embora a gente saiba que este momento, esta situação de flagrância no momento em que o sequestro está ocorrendo naquele exato instante, ele é, na prática, mais difícil de acontecer. Mas é possível, em tese, como eu disse, falarmos sim em tentativa nestas circunstâncias. Depois, falando um pouco da estrutura tipológica, nós temos qualificadoras de 3 graus no crime do artigo 159. Então, no parágrafo 1º do artigo 159, nós vamos ter a qualificadora ou as qualificadoras possíveis de 1º grau. Se o sequestro dura mais de 24 horas, e aqui o prazo é mensurado realmente em horas, não é num dia, é em horas. Então, por exemplo, se o sequestro acontece às 10 horas da manhã de um dia, às 10 horas da manhã do dia seguinte, já fechou o tempo necessário para poder qualificar em 1º grau pelo prazo de 24 horas. Então, não é dia cheio, de 0 hora a 24 horas, da 0 hora até a meia-noite do dia seguinte. Não, ele é marcado em horas. Então, no mesmo horário em que ele ocorre, marca-se aquele horário no dia seguinte para sabermos se durou ou não mais de 24 horas. Esse é o exemplo que ilustra bem. Sequestrou 10 horas da manhã de hoje, então, no dia de amanhã, às 10 da manhã, terá completado o prazo de 24 horas e daí já estará qualificado o sequestro. Também se a vítima é menor de 18 anos, então tem até 17 anos, ou se a vítima ela é maior de 60 anos, né? E quando a gente fala maior de 60 anos, não é 61, é 60 anos e um dia já é maior de 60 anos. Tá? A pessoa se torna maior de 60 anos a 0 hora do dia em que completa o seu 60º aniversário. Ou ainda se o crime é cometido, o código fala ainda, não foi mudado nessa parte, fala em quadrilha ou bando, mas nós temos que interpretar isso aqui de maneira histórica. Quando a redação do parágrafo 1º, ela foi dada, a última vez que ela foi modificada lá, pela Lei 10.741, em 2003, ainda existia o crime de quadrilha ou bando com este nome. Mas o crime de quadrilha ou bando, que está tipificado lá no artigo 288 do Código Penal, atualmente ele é denominado de associação criminosa, com base na redação que lhe deu em 2013 a Lei 12.850. Então, neste caso, interpretando historicamente, quando nós lemos no parágrafo 1º
quadrilha ou bando, bando ou quadrilha, temos que ler atualmente associação criminosa. Então, na verdade, será qualificado em primeiro grau também quando o crime de extorsão mediante sequestro vier a ser cometido por associação criminosa, assim entendida, aquela associação que encontra enquadramento no artigo 288 do Código Penal. É qualificadora de primeiro grau, por quê? Porque a pena passa, então, de 12 a 20 anos de reclusão. Nós sabemos que conforme a pena cominada vai se distanciando da pena cominada à forma simples do delito, vai se elevando o grau da qualificação. Então, aqui, como nós temos a cominação mais próxima à cominação do caput, 12 a 20 anos nesse caso, então nós temos aqui a qualificadora de primeiro grau. A qualificação será de segundo grau se houver como resultado da violência empregada lesão corporal grave. Nós sabemos que a lesão corporal grave é aquela que encontra enquadramento nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129. Então, se como resultado da violência empregada na extorsão mediante sequestro houver como resultado lesão grave na vítima ou em terceira pessoa, nós temos aí a qualificação em primeiro grau, porque a pena em segundo grau, porque a pena cominada então passa para 16 a 24 anos de reclusão. E ainda temos no parágrafo 3º do 159, qualificação em terceiro grau, se da violência empregada para a extorsão mediante sequestro vier e resultar na morte da vítima ou na morte de terceira pessoa, 24 a 30 anos de reclusão. Essa é a pena que nós temos mais alta dentro do nosso ordenamento jurídico penal, a pena cominada mais alta, 24 a 30 anos de reclusão. Ela aparece tanto no crime de extorsão mediante sequestro, quanto no crime de extorsão do artigo 158, quando houver como resultado a morte da vítima ou a morte de terceira pessoa. Para completar aquilo que é mais importante sobre o crime do 159, não se aplicam a ele as escusas absolutórias do artigo 181, por conta daquilo que diz o artigo 183, inciso 1, arredando a possibilidade de incidência daquelas escusas absolutórias para crimes praticados com violência ou grave ameaça, como é o caso da extorsão mediante sequestro. E a ação penal pública, por óbvio, ela é sempre pública incondicionada, ou seja, não há necessidade do implemento de qualquer condição de procedibilidade, basta a existência de justa causa para o Ministério Público deflagrar a ação, ou seja, prova do crime e indícios suficientes de quem seja ou quem sejam o seu autor ou os seus autores. Certo, pessoal? Então, essas são as principais observações relacionadas ao crime de extorsão mediante sequestro. Até o nosso próximo vídeo.